Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Eu não sou nada. Deus é tudo. Pai, eu te amo. O tema geral desse Kairós é o que é o Fiat do Criador e da criatura. E o trecho pelo qual eu vou fazer a minha meditação é o trecho do volume 14, trecho 65. O primeiro plano dos atos humanos em divinos, no divino querer, foi feito por Jesus. Vou começar com a leitura do texto e à medida que eu for meditando, vou parando e vou retomando. Então, o primeiro plano dos atos humanos mudados em divinos, no divino querer, foi feito por Jesus, Luísa, a primeira a viver na divina vontade. Estava rezando e o meu sempre amável Jesus veio e, me pondo os braços ao pescoço, me disse: minha filha, rezemos juntos, entremos no mar imenso da minha vontade, para fazer que nada saia de ti que não seja lançado nela, o pensamento, a palavra, o bater de coração, a obra, a passagem, tudo deve tomar o seu lugar na minha vontade. Por cada coisa que fizeres nela, tomarás uma posse de mais e adquirirás um direito maior. Neste trecho, logo em seguida, Jesus vai falar a respeito da criação. Mas teve um outro trecho que ele também quis rezar junto com a Luísa para reafirmar ela na vontade divina e dar a ela a graça de estar diante a majestade suprema no ato da criação do homem. No momento em que o dom da divina vontade foi dado à criatura, quando eles dotaram a criatura de todos os bens, e a vontade da criatura era a vontade divina, e a vontade divina era a vontade da criatura. Tudo era harmonia entre Criador e criatura. O que a criatura precisava tirar, dessa santidade divina, que era sabedoria, poder, felicidade, santidade, tudo ela tirava da divina vontade. A criatura era como um filho feliz, mas Adão, no princípio da sua existência, ele cumpria maravilhosamente a finalidade pela qual ele foi criado. Ele provou, ele experimentou o que significava viver do querer do seu Criador. E havia uma felicidade mútua, quando o Criador via ser reproduzido a imagem dele em todos os atos que a criatura fazia. Mas assim que ele rompeu a vontade dele com a vontade de Deus, houve uma divisão. Então, os primeiros atos do homem feitos na vontade divina ainda estão em suspensos nesta vontade, nesse querer divino. E o que Jesus está propondo
para Luísa nesse momento em que ele quer rezar junto com ela, e o que ele propõe para cada criatura, né? Mas ela foi a primeira, ela foi a cabeça dessa missão, ela foi a que recebeu o primeiro dom, né? Como diz o trecho, ela foi a primeira a viver na divina vontade, né? Faz parte desse título aqui. Então, ela recebeu primeiro esse dom. Então, ela, nessa oração que estava fazendo junto com Jesus, Jesus estava desejando que ela seguisse de onde Adão deixou, dar continuidade, né? Para poder ligar nela as harmonias que ele rompeu. Assim como Adão, né, que era a primeira criatura criada pela Santíssima Trindade, né, na divina vontade, ela era a cabeça de toda a família humana. Conforme ela se subtraiu, ela se afastou, se desligou do querer divino, ela levou a infelicidade a todas as gerações, né? Chegando até nós hoje, né? Não sabemos o que é essa felicidade de viver, né, plenamente unido com o nosso Criador, nessa amizade, nessa união com Ele. E ela, né, sendo constituída a cabeça agora dessa missão aqui na Terra, né, para religar, né, a vontade divina à humana, ela é portadora daquela felicidade e daqueles bens que tinham sido atribuídos a todas as criaturas se elas tivessem vivido na divina vontade, né, no querer divino. Por isso que Jesus está dizendo aqui nesse trecho, né, que eu estou meditando, todos os atos humanos, segundo a finalidade da criação, deviam ter vida em meu querer e formar nele o plano de todos os atos humanos mudados em divinos, com a marca da nobreza, santidade e sabedoria suprema. Não era nossa vontade que o homem se separasse de nós, senão que vivesse conosco, crescendo a nossa semelhança e obrando em nossos mesmos modos. Por isso queria que todos os seus atos fossem feitos em meu querer, para lhes dar o seu lugar, para poderem formar o seu riacho no mar imenso do meu. Como a Luísa estava sendo preparada, né, para receber esse dom de viver na divina vontade, nessa oração em que eles estavam unidos, Jesus estava pedindo para ela que eles entrassem no mar imenso da divina vontade, né, da vontade dele, porque nesse mar está todos os bens, tudo aquilo que Adão, né, recebeu e está suspenso, para que ela, ao fazer essa oração, nada que fosse sair dela, né, não, nenhum pensamento, nenhuma palavra, nenhum bater de coração, né, tudo teria que tomar lugar na divina vontade, né? Deveriam se ordenar ali na divina vontade. Então, conforme ela orava e ela ia fazendo esses atos, tudo ia se ordenando, né? Dentro dela primeiro, para depois, quando as outras pessoas viessem a receber também este dom, né? Ao tomarem conhecimento do livro do céu, ao desejarem viver essa santidade divina, né? Todos esses atos já estavam ali, né, ordenados para que a criatura pudesse então também desejar, vivendo na divina vontade, também tudo se ordenar dentro dela, porque a criatura foi criada de forma ordenada e saindo da vontade divina, ela está totalmente desordenada, né? A gente costuma dizer no nosso grupo que a criatura está vivendo de cabeça para baixo, porque ela não olha mais para o céu, né? Ela só olha para a terra, está desligada do céu. Mesmo Jesus tendo vindo na redenção, né, tendo feito tudo, né, para que agora, nesse momento em que nós estamos vivendo, o dom da divina vontade pudesse ser conhecido
e as pessoas pudessem, né, quem desejar tomar posse dele, mesmo assim as criaturas ainda não compreendem, não têm esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui. Por isso nós estamos, né, nesse Kairos, a nossa principal intenção é divulgar, para que todos tenham conhecimento de que a criatura ela pode voltar para a ordem pela qual ela foi criada. Basta ela desejar, né, que tudo seja ordenado dentro dela e conforme ela vai crescendo no conhecimento, as coisas vão sendo ordenadas e ela vai voltar à ordem pela qual ela foi criada. Porque não era a vontade divina que o homem se separasse, não, mas que vivessem conosco, que todos os atos, tudo que ele fosse fazer seria feito no querer divino, para lhes dar o seu lugar, para poderem formar o seu riacho no mar imenso do meu. Então a divina vontade é um mar imenso, e conforme a criatura vai, né, retornando a essa ordem, o riacho vai indo em direção a esse mar, né, até ele se fundir com esse mar, né, e tornar um só com esse mar, e estar totalmente mergulhado, e aí ele vai receber o dom da divina vontade, ele vai tomar posse desse dom, e vai voltar à ordem e ser como Deus queria, né, a imagem dele, né, como um filho dele, como um filho feliz, né, que vive junto com seu pai, né, é assim que é o relacionamento que Deus sonhou, que ele planejou, né, o relacionamento dele com a criatura, né, uma união total de vontades para que tudo, né, estivesse em harmonia, porque essa vontade divina é a mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E entre eles tendo a mesma vontade, tudo é harmonia, tudo é ordem, tudo é felicidade. E é essa mesma vontade que ele quer também dividir com cada criatura, né? Que elas façam parte, que elas entrem, né, nesse mar da divina vontade que os envolve, né? Que são eles mesmos. Então é um mistério muito grande, mas é algo assim muito importante para que Jesus traz para nós através do livro do céu nesses tempos que nós estamos vivendo tão difíceis, né, em que a criatura está tão desligada, né, do seu Criador, está cada vez mais distante e ele quer, né, unir os seus filhos, ele quer, né, que eles possam viver no reino, né? Porque o reino vai ser estabelecido aqui na terra como no céu, né? O cumprimento do Pai Nosso vai acontecer, né? Tem um trecho mais adiante, né, que vai ser falado sobre isso, mas essa é a vontade divina, né? E é isso que nós estamos aqui para poder tentar transmitir, né, através desses trechos, né, que nós vamos meditar nesse Kairos, nesse final de semana, para que as pessoas possam, né, desejar, né, despertar nelas o desejo de também viverem, né, nesse conhecimento desse querer divino. Jesus está dizendo que não era a vontade divina que o homem se separasse, senão que vivesse na correspondência da vontade divina. Ele disse que ao criar o homem, a nossa primeira suprema vontade foi que devia viver em nosso querer, e devendo viver nele, devia tomar do nosso para viver a nosso modo, correspondendo à nossa vontade, com tantos atos divinos, por quantos atos humanos fazia na divina vontade. E isto era para enriquecer o homem com todos os bens que a vontade divina contém. Mas o homem ele quis viver em seu querer, por seu modo, a sua própria custa. E por isso se exilou de sua pátria e perdeu todos esses bens. Então o homem ficou sem esses bens,
Os bens ficaram sem herdeiros, porque o homem era filho, ele ia herdar tudo do pai, mas ele ficou sem nada, né? Não possuía mais nada. Ele ficou com a sua própria vontade, a vontade humana que é rebelde, a vontade humana que é contrária ao plano de Deus, porque o tema daqui do Kairos é o Fiat, né? O que é o Fiat do Criador? O Fiat do Criador é o Fiat que foi a palavra pronunciada quando ele criou tudo. O Fiat de Deus é o plano de Deus, é como ele queria, né? Ele quer, na verdade, que sejam as coisas. Então, quando ele falou faça-se, né? Fiat, ele já visualizou tudo o que ele queria e como ele queria. E o homem não devia ter saído da vontade de Deus, devia ter ficado naquele plano original. E Jesus dá um exemplo, né? Como ele sempre costuma fazer, né? Com parábolas. Ele diz: eu fazia como um pai que, possuindo grandes extensões de terra, diz a seu filho: dou-te em posse o centro de minhas propriedades, a fim de que não saias de meus confins e cresça em minhas riquezas, com a minha mesma nobreza e com a nobreza de minhas obras, a fim de que todos reconheçam que és meu filho. O que se diria deste filho se não aceitasse o grande dom do Pai, e se fosse à terra estrangeira, a viver de misérias, perdendo sua nobreza, sobre a escravidão de cruéis inimigos? Tal foi o homem. Essas grandes extensões de terra aqui que está neste exemplo é a divina vontade, né? É o divino querer que ele deu para a criatura como um dom, né? Para que ela tomasse posse e vivesse no centro deste mar divino que é a divina vontade, para ela poder, né, possuir todas as propriedades divinas, crescer, né, no conhecimento e para se tornar, né, imagem e semelhança de seu Criador, com a mesma nobreza e a mesma grandeza de todas as obras que Deus faria junto com ela, como um mestre ensinando, né, ensinando e fazendo com que ela vivesse só o bem. Não haveria mal se a criatura vivesse, se ela não tivesse se retirado da vontade divina. Ele queria que a criatura fosse reconhecida por todos como filho, não como servo, não como escravo. Ele queria que fosse filho. Ele deu a liberdade, né, para a criatura, porque ele era livre. E ele quis que a criatura também tivesse a liberdade para escolher estar com ele, junto dele. Só que esse filho ele não aceitou, né? Ele não aceitou esse plano, ele não aceitou, ele não concordou. Então, ele não quis esse dom do pai, que o pai tinha para ele, e foi para a terra estrangeira viver de misérias, né? Perdeu a sua nobreza e se tornou um escravo, né? Dos inimigos cruéis que são tudo aquilo que vem em consequência da vontade humana rebelde que o homem hoje vive sem saber que existe a possibilidade dele retornar a essa ordem, dele voltar a viver, né, como Adão vivia. Somente é necessário ter o conhecimento para despertar o desejo de querer voltar para a finalidade pela qual ele foi criado, que é essa ordem, né? Viver numa ordem, numa harmonia com o seu Criador. Ele continuando aqui no texto, ele diz: agora este plano, este riacho no meu querer, quero-o de ti. Ele quer que a Luísa agora dê continuidade a este plano que estava suspenso, né? Porque Adão se retirou, mas ele não retirou o dom. Ele só manteve suspenso
por mais de 2000 anos, né, para trazer agora, nesses tempos atuais, novamente através da Luísa, na Luísa Picarreta. Então ele diz: corra cada um dos seus pensamentos nele, nesse plano. Então ela vai nessa oração que ela está junto, né, com Jesus, né, nessa espiritualidade que ela vivia junto dele, em que ela ficou, né, mais de 60 anos numa cama, né, para poder ser formada, né, a primeira filha a viver na divina vontade. Então, o pensamento dela ia correr, né, em cada um, o pensamento dela ia correr na divina vontade, né, no pensamento desse querer divino, para que os reflexos da nossa inteligência, que é pensamento de cada um, diz Jesus, se eleve sobre cada inteligência. Então, ela, nesse olhar dela, né, ela estava desejando que o pensamento recebesse os reflexos da inteligência divina, porque era assim que o homem deveria viver, que para dar a homenagem de cada pensamento em modo divino e não modo humano. O modo humano não faz diferença para Deus. Ele é divino, ele quer tudo no divino. Ele diz: as tuas palavras e obras correrem também, para que ao reflexo da nossa palavra fiat, que fez todas as coisas e é a palavra de cada um, e aos reflexos da santidade das nossas obras, que é vida e movimento de tudo, nos deem, elevando-se e sobrevoando sobre tudo a glória de cada palavra e de cada obra, com a nossa própria palavra fiat e com a mesma santidade de nossas obras. Da mesma forma que ele falou fiat, né, no plano dele, né, está dizendo aqui que o fiat é que fez todas as coisas, né, e é a palavra de cada um, porque cada um tem que dizer o seu fiat, cada um tem que dizer: faça-se em mim a sua vontade, assim como disse Nossa Senhora, assim como Luísa também disse o sim dela, o fiat dela. Então ele quer que as palavras sejam reflexo dessa palavra fiat. Ao pronunciar esse fiat, ele vai receber toda a glória de cada palavra e de cada obra, com a mesma santidade das obras dele. E ele diz também: minha filha, se tudo o que é humano, ainda que fosse um pensamento, não é feito em meu querer, o plano humano não toma posse, e o riacho não vem formado, e o meu querer não pode descer à terra para fazer-se conhecer e reinar. O pensamento é algo muito importante na divina vontade, porque tudo se dá através da inteligência, da memória da criatura, que ele criou justamente para ter essa conexão com a criatura. Porque as orações feitas na divina vontade não são orações vocais em que se fica repetindo orações, mas são conversas com Deus. Por isso ele diz que o pensamento, ainda que fosse um pensamento bom, mas se é um pensamento que não é feito na divina vontade, o plano humano não toma posse, e o riacho não vem formado, e o querer não desce à terra, porque ele fala sobre o pensamento, porque ele diz que tudo é amor. Na divina vontade, é o amor que conta. Ele diz que os suspiros, os batimentos, os pensamentos são tantas vozes sonoras que fazem ressoar em volta do seu amadíssimo Deus, vozes todas de amor que o chamam para si, de modo que o bendito Jesus, atraído, ferido por essas vozes amorosas, lhe corresponde, e acontece que as batidas do coração e todo o ser divino continuamente chamam a alma para Deus. E aí então se forma esse riacho, né, que vai
se unir com o mar imenso da divina vontade, para que o divino querer possa descer e reinar para a terra. Então, tudo é importante, o pensamento, a palavra, os atos, tudo tem uma extrema importância na divina vontade, porque é algo que acontece no interior da alma, é uma santidade interior em que as pessoas, elas olham para as criaturas que vivem na divina vontade, as pessoas que estão, né, meditando, estudando, se aprofundando, né, vivendo da forma como estamos aprendendo na divina vontade, é uma santidade que as pessoas olham e elas não veem essa santidade, porque a pessoa continua com a vida dela normal, fazendo tudo o que ela tem que fazer, mas o interior dela está constantemente unido a Deus, né? É uma união, está o tempo todo pensando o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus sofre, e sofre também, né? Sofre, mas tudo é no interior da alma, e a criatura fora, por fora, né? Ela parece a mesma, nada muda. Continuando aqui no trecho, a Luísa diz: então eu, ao ouvir isto, disse: meu amor, Jesus, é possível que depois de tantos séculos de vida da Igreja, que fez sair tantos santos, e muitos deles fizeram maravilhar céu e terra por suas virtudes e maravilhas que têm feito, não deviam eles operar tudo no divino querer, em modo de formar este plano que você diz? Você estava propriamente esperando por mim, a mais inábil, a mais ignorante, para fazê-lo? Eu acho que é verdadeiramente incrível. E Jesus responde: escuta, minha filha. Minha sabedoria tem meios e caminhos que o homem ignora, e é obrigado a inclinar a testa e a adorá-la em silêncio, e não cabe a ele ditar-me leis, dizer-me a quem devo escolher e o tempo oportuno que a minha bondade dispõe. Além disso, devia primeiro formar os santos que deviam me semear e copiar em modo mais perfeito, porque a eles lhes é possível a minha humanidade, e isto já o fiz. A Luísa aqui faz uma menção aos santos da igreja, né? Por que que eles não formaram esse plano, né? De ser uma criatura que também que fosse formada, né, na divina vontade, que recebesse esse dom. E sobre isso no livro do céu está dizendo que em todas as santidades houve santos que sempre foram os primeiros a iniciar uma espécie de santidade, de modo que houve o santo que começou a santidade dos penitentes, outro que começou a da obediência, outro a da humildade, e assim de todas as outras santidades. Agora, o começo da santidade de viver no meu querer, quero que sejas tu. Isso ele disse para Luísa em 27 de novembro de 1917, porque esses santos deviam ser os primeiros a semear e a copiar de modo mais perfeito a humanidade de Jesus. E isso já foi feito. Até hoje, né, houveram todos esses santos, né, que iniciaram essa santidade da obediência, da humildade. Cada um, né, trabalhava a sua alma para desenvolver uma santidade e tem essa diferença também de que esses santos, eles faziam isso pelas almas, sim, mas para um mérito próprio. Eles queriam ser santos porque eles queriam ir para o céu. Agora, a santidade de viver no divino querer é uma santidade que a pessoa que vive nessa santidade, ela não busca fazer nada para si próprio, né? Ela morre para si mesma,
ela não existe mais, ela vive para a vontade de Deus, ela vive para viver a vontade de Deus. A vida dela é a vontade de Deus. E o que Deus quer? Ele quer a salvação das almas, Ele quer sacrifício, Ele quer amor. E então é uma santidade que trabalha para a salvação das almas de forma universal, trabalha para a salvação das almas que estão vivendo agora no presente, as almas do passado, as almas do futuro, os que ainda vão nascer até a última criatura que vai ser, né, que vai viver aqui na face da terra, e também as almas do purgatório e os bem-aventurados do céu, todos recebem os efeitos dos atos feitos quem vive nessa santidade de viver na divina vontade. Porque imitar a santidade de Jesus na humanidade dele, né, que esses santos se basearam nisso, porque eles não tinham conhecimento, né, do interior, do divino, de Deus, né, dos atos interiores, né, que Jesus fazia, as reparações, a glória que ele dava, né, por que cada criatura deveria dar, o perdão que ele pedia por cada criatura, tudo, né, todos os atos que Jesus fez na humanidade dele, atos internos, né, em relação a Deus, né, para reparar, para nos ligar novamente, né, à divina vontade. Esses conhecimentos só chegaram agora através do livro do Céu, da Luísa Picarreta. Os santos anteriores, eles viviam da santidade das virtudes, né, virtude da obediência, da humildade, virtude, né, que eles buscavam demonstrar exteriormente para as pessoas. As pessoas tinham que olhar para ela e viam que eram pessoas obedientes, que eram pessoas humildes, né? Eles não podiam se afastar desse objetivo, né, de demonstrar para as outras pessoas que eles eram santos. Mas na divina vontade, como eu já falei, é algo interior, né? A criatura vive nessa união com Deus internamente, né? Nessa busca de conhecimento para crescer cada vez mais naquilo, né, que a divina vontade traz, nos bens, para poder, né, cada vez mais se assemelhar, né, se tornar imagem e semelhança de Deus, como foi o plano de Deus. Sobre essa diferença da santidade, Jesus diz no livro do céu: veja a grande diferença entre a santidade no meu querer e a santidade das outras virtudes. A primeira é receber a cada instante correntes de graça, de luz, de amor, e estar a criatura em cada seu ato em ordem com o seu Criador. Por isso é a santidade que mais aproxima-se do seu Criador. A santidade de viver no querer divino faz com que a criatura que esteja consciente, que esteja no desejo, na disposição de corresponder a essa santidade, ela vai estar recebendo constantemente correntes de graça, de luz, né, sendo iluminada pelos conhecimentos a respeito dessa santidade, através da leitura do livro do céu, da meditação. Jesus vai iluminando a inteligência e a memória, e a criatura vai compreendendo esse plano, esse fiat que tudo criou, da forma como criou, e vai concordando, e vai correspondendo, e vai mergulhando cada vez mais. E também recebe correntes de amor. E essa criatura, em cada ato que faz, ela faz ordenado com o seu Criador. Por isso que ela se aproxima mais do seu Criador, porque ela está
constantemente unido ao seu Criador, assim como Jesus, né, quando ele estava na humanidade dele aqui na Terra, ele tinha a divina vontade, ele era, né, ele é a própria divina vontade, então ele estava constantemente unido a Deus, né, no pensamento, nos atos, nas palavras, né, ele falava, quem vê a mim, vê a meu Pai, né, porque eles eram um só, né, essa santidade quer transformar a criatura em um só com Deus, né, ser a imagem e semelhança dele. Então, por isso tem que estar, né, tem que estar com esse desejo, né, de corresponder, tem que buscar essa correspondência, essa intimidade, essa ciência infusa para estar sempre, né, observando as coisas que nos acontecem, porque tudo tem um para quê para acontecer, tudo tem um ensinamento, tudo tem uma correção, uma reparação, uma justiça de Deus, algo que nós não sabemos, mas Ele sabe. Então nós falamos só faça-se, né? Que tudo se faça da forma como Ele quiser, na nossa alma, dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior. Aí ele diz, a segunda, a das outras virtudes, é a tempo e circunstância, quando se apresenta a ocasião de exercitar agora a paciência, agora a obediência, agora a caridade e outras. E se não se apresentam ocasiões, as virtudes ficam interrompidas e sem crescimento, e não podem receber o bem que contém a virtude em ato. Um exemplo seria a pessoa que ela quer viver, né, a pessoa vivendo nessa santidade das virtudes, ela quer muito ser uma pessoa virtuosa na caridade. Então ela busca sempre estar ajudando com uma cesta básica, né, que ela recebe de outras pessoas, e as outras pessoas e ela passa, né, para aqueles que estão necessitados dessa cesta básica, por exemplo. E de repente ela fica doente, ela não pode levar a cesta básica, não tem ninguém que leve, então a caridade fica suspensa, né? Se ela fica acamada e não pode mais, e não tem outra pessoa que fique no lugar dela, essa virtude da caridade dela é interrompida. Então é de acordo com a circunstância, né? Ela pode desenvolver a virtude da caridade. Se ela não pode, essa virtude fica suspensa, fica sem acontecer o ato dessa virtude. E a pessoa fica sem receber o bem que contém a virtude que ela estava fazendo, ou que ela estaria fazendo, mas por ela não poder fazer, ela fica sem receber o bem que contém a virtude em ato. Aí ele diz, ao invés disso, na santidade do meu querer, não há pausas nem interrupções. Meu querer está sempre fixo em dar-de-ar à criatura. Ela pode recebê-lo a cada instante, se respira, se pensa, se fala, se bate o coração, se alimenta, se dorme. Tudo entra em meu querer, e a cada instante pode encher-se de minha vontade com todos os bens que ela contém. A santidade divina que Jesus está nos propondo é uma santidade que não há pausas nem interrupções. O querer divino está sempre fixo em dar-de-ar à criatura, quer dizer, lançar dardos, né? Como umas flechinhas, dardos de amor para a criatura, e ela recebe a cada instante, ela pode receber a cada instante. Se a criatura respira, ela recebe. Se ela pensa, ela recebe. Se ela fala, ela recebe. Se o coração bate, ela recebe. Até dormindo, tudo entra no querer divino. A cada instante ela pode se encher do querer divino com todos os bens que a divina vontade contém. Voltando para o trecho, Jesus diz, agora
A minha bondade quer passar além e quer chegar a excessos maiores de amor, e por isso quero que entrem em minha humanidade e copiem o que fazia a alma de minha humanidade na divina vontade. Se os primeiros cooperaram com a minha redenção para salvar almas, para ensinar a lei, para banir a culpa, limitando-se nos séculos em que viveram, os segundos passarão além, copiando o que fazia a alma de minha humanidade na divina vontade. Abraçarão todos os séculos, todas as criaturas, e elevando-se sobre todas, porão em vigor os direitos da criação que me correspondem e que toca às criaturas dar-me, levando todas as coisas à sua primeira origem da criação e a finalidade para a qual a criação foi feita. A bondade de Deus é tanta em relação à criatura que agora Ele quer chegar aos excessos maiores do amor dele. Ele quer que a criatura entre na humanidade dele e copie o que ele fazia na alma da humanidade dele que vivia na divina vontade. E o que fazia a alma da humanidade de Jesus na divina vontade? A humanidade de Jesus, ela, para tomar posse dos bens que o homem havia perdido ao se retirar da divina vontade, era ao tomar posse, ao viver a cada instante nesse querer divino, quando Jesus esteve aqui na Terra, na humanidade dele, e dentro da humanidade dele tinha a divina vontade vivendo, ele, quando estava no meio de nós, ele quis viver sempre da forma como nós vivemos, nós nascemos, nós crescemos, nós padecemos, nós fizemos os nossos atos e morremos. Mas tudo isso ele fez para tomar posse neste querer eterno. Ele quis viver sempre a forma como nós vivemos. E como Jesus vivia na divina vontade, a posse foi dada a ele daqueles bens que estavam desocupados, né, que estavam sem ser utilizados, porque a criatura não estava mais vivendo na divina vontade. Por causa da ingratidão, ela tinha colocado a vontade divina no esquecimento. A humanidade de Jesus fez tudo, tomou posse de tudo, não para ele somente, mas para abrir as portas para os irmãos dele, os irmãos de Jesus. Ele esperou tantos séculos, passaram tantas gerações, e ele diz: esperarei ainda, muito mais, mas o homem deve retornar a mim sobre as asas de meu querer, de onde saiu. Por isso, nesse trecho, Jesus está dizendo, se os primeiros, né, que foram aqueles que viveram, né, dos méritos de Jesus na redenção, né, que para salvar almas, para ensinar a lei, para banir a culpa, né, que se limitaram nos séculos em que eles viveram, os segundos, né, que são aqueles que vão viver na divina vontade, eles passarão além, copiando o que fazia a alma de minha humanidade na divina vontade, abraçarão todos os séculos, todas as criaturas, e elevando-se sobre todas, porão em vigor os direitos da criação que me correspondem e que toca as criaturas dar-me, levando todas as coisas à sua primeira origem da criação e a finalidade para a qual a criação foi feita. Por isso Jesus diz, não terminarão as gerações, se não retornar o homem ao meu seio, belo, dominante, como saiu de minhas mãos criadoras. Não estou contente de havê-lo redimido, mesmo à custa de esperar. Terei paciência ainda, mas deve retornar a mim tal como o fiz, em virtude de minha vontade. Porque o homem, quando ele decidiu
fazer a sua vontade, ele desceu no abismo e se transformou horrivelmente. Mas ao fazer a vontade divina, ele subirá e adquirirá a nova transformação na natureza por Deus criada. E aí Deus poderá dizer: tudo o cumpri, a ordem de toda a criação me retornou e me repousarei nele. Voltando ao trecho, Jesus diz: tudo está ordenado em mim. Se a criação a fiz sair ordenada, deve tornar-me ordenada como saiu de minhas mãos. Já o primeiro plano dos atos humanos trocados em divinos em meu querer foi feito por mim, e o deixei como suspenso, e a criatura nada soube, exceto minha amada e indivisível mãe. E era necessário assim, pois se o homem não conhecia o caminho, a porta, as permanências da minha humanidade, como podia entrar e copiar o que eu fazia? Jesus diz que a criatura, ele fez ela ordenada e ela deve retornar como saiu de suas mãos, né? Ordenada. E como que é essa ordem? É que ao criar o homem, Jesus diz, infundimos nele a nossa imagem e semelhança para poder arrolar ao homem em nossa felicidade e nos refletir e nos fazer felizes nele. Mas o homem rompeu o primeiro anel de conjunção, de vontade entre ele e o Criador, e por isso perdeu a verdadeira felicidade. Aliás, caíram sobre ele todos os males. Por isso nem podemos nos refletir nele, nem nos fazer felizes. Só na alma que faz em todo o nosso querer, o fazemos e gozamos o fruto completo da criação, porque mesmo naqueles que têm alguma virtude, que rezam, que frequentam sacramentos, mas se não são uniformes ao nosso querer, não podemos nos refletir neles, porque como está separada a vontade deles da nossa, todas as coisas estão desordenadas e revoltadas. Em outro trecho, ele diz para Luísa: minha filha, nada dissestes à criação do homem, da obra-prima da potência criadora, onde o eterno, não a gotinhas, mas a ondas, a rios punha o seu amor, a sua beleza, a sua maestria. O levado pelo excesso de amor, punha-se a si mesmo como o centro do homem. Jesus também diz a respeito da criação. Ele diz que a criação do homem, da obra-prima da potência criadora, onde o eterno, não a gotinhas, mas a ondas, a rios, punha o seu amor, a sua beleza, a sua maestria, elevado pelo excesso de amor, punha-se a si mesmo como o centro do homem. Mas ele queria o homem como uma habitação digna. O que faz, então, esta majestade incriada? Cria o homem à sua imagem e semelhança, e do fundo do seu amor faz sair um respiro, e com o seu sopro onipotente infunde-lhe a vida, dotando o homem de todas as suas qualidades proporcionadas à criatura, tornando-o um pequeno Deus. Então, tudo o que é criado é nada em comparação com a criação do homem. Oh, quantos céus, estrelas e sóis, muito mais belos estendia na alma criada, quanta variedade de beleza, quantas harmonias. Basta dizer que olhou o homem criado e o encontrou tão belo que se apaixonou por ele, e ciumento deste seu portento, ele mesmo se fez guardião e possuidor do homem e disse: tudo o que criei para ti, te dou. O domínio de tudo, tudo é teu, e tu serás todo meu. Ele ainda diz: você não poderá compreender de todo os mares de amor, as relações íntimas e diretas, a semelhança
que corre entre Criador e criatura. Ah, filha do meu coração, se a criatura soubesse quão bela é a sua alma, quantos dotes divinos contém e como, entre todas as coisas criadas, supera tudo em beleza, em potência, em luz, tanto que se pode dizer, é um pequeno Deus e um pequeno mundo que tudo contém em si. E como ela própria se estimaria demais e não sujaria com a mais leve culpa uma beleza tão singular, um prodígio tão portentoso da potência criadora. Mas a criatura, quase cega no conhecer-se a si mesma e muito mais cega no conhecer a seu Criador, vai se sujando com 1000 sujidades de desfigurar a obra do Criador, tanto que dificilmente se reconhece. Ele diz para Luísa: pensa tu mesma qual é a nossa dor, por isso vem, em meu querer, e junto comigo vem substituir por nossos irmãos, diante do trono do Eterno, por todos os atos que deveriam fazer por havê-los criado como um prodígio de amor de sua onipotência, e entretanto tão ingratos. E só para terminar esse trecho, a Luísa escreve: em um instante nos encontramos diante desta majestade suprema e em nome de todos expressamos nosso amor, o agradecimento, a adoração por nos haver criado com tanto excesso de amor e dotado de tantas belas qualidades. Então, quando a sabedoria incriada, como se não soubesse dizer outra coisa que fiat, quis pronunciá-lo, pois era muito necessário esta lição tão sublime para todos. E este fiat ainda se move sobre tudo o que foi criado como conservador de minhas mesmas obras, e como no ato de descer sobre a terra para investir ao homem, para fechá-lo outra vez em si, a fim de que, de onde veio, isto é, tendo saído de meu querer, em meu mesmo querer volte, porque é minha vontade que todas as coisas por mim criadas voltem pelo mesmo caminho por onde saíram, a fim de que me voltem belas, honradas e trazidas como em triunfo por minha própria vontade. Voltando para o trecho, agora vem falar da parte que é o título, né, dessa minha meditação, quando Jesus diz aqui: já o primeiro plano dos atos humanos trocados em divinos, em meu querer, foi feito por mim. E o deixei como suspenso, e a criatura nada soube, exceto a minha amada e indivisível mãe, e era necessário assim, pois se o homem não conhecia o caminho, a porta, as permanências da minha humanidade, como podia entrar e copiar o que eu fazia? O primeiro plano dos atos humanos, trocados em divinos, foi feito por Jesus, porque Jesus refez os atos humanos, reordenou a todos conforme Deus queria, porque a humanidade dele vivia no centro do querer eterno e pôde abraçar a todos como um ato só, para cumprir com decoro e digna dele a obra da redenção. De outra maneira, teria sido uma obra incompleta e não digna de Jesus. Porque no querer divino estão todos os atos que fez a humanidade de Jesus, tanto externos como internos. Os atos externos, mais ou menos, as criaturas sabem o que Jesus fez, né? O que aconteceu, né, na redenção, os flagelos, os milagres, tudo o que Jesus realizou, a criatura já sabe. E a criatura, sabendo disso, ela pode se unir a ele e tomar parte naquele bem que ele fez, né? Viver dos méritos da redenção. E Jesus vai sentir contentamento porque ele vê
o bem, né, como multiplicado no meio das criaturas, em virtude da união que elas vão formar com ele. Mas os atos internos que fez a humanidade de Jesus na divina vontade, por amor de todos, pouco ou nada se sabe deles. E a criatura, não conhecendo nem a potência deste querer, nem como a minha alma operava nele, nem o que né, fiz de Jesus, como poderá unir-se comigo para tomar parte deste bem? Por isso ele diz aqui no trecho que ele deixou suspenso, né, exceto a minha amada e indivisível mãe que sabia, e era necessário assim, porque a criatura não estava ainda preparada para conhecer tudo que Jesus fez em seu interior, né, todas as reparações, toda a glória que ele deu a Deus por cada criatura, todos os pecados que ele sofreu na carne e que ele reparou. Então o homem não conhecia nem o caminho, nem a porta, as permanências da humanidade dele. Então como que a criatura podia entrar e copiar o que ele fazia, se até então elas não tinham recebido esse conhecimento desse querer divino, dessas obras, né, que a humanidade de Jesus, que a divindade dele, né, realizou no interior da alma dele, da humanidade dele. Por isso ele diz: o conhecimento traz consigo o valor, os efeitos, a vida daquele bem. É pelo conhecimento que a criatura vai poder desejar viver essa santidade divina. Eu vou retornar a essa ordem. Ele diz que agora ele quer não só a Luísa, mas ele nos quer também, nesses atos internos que fazia a humanidade dele nesse querer supremo. E por isso agora ele acha justo que se faça conhecer os méritos, o valor, os efeitos, a potência, o modo que tem este querer divino, e ele vai nos manifestando, ele vai abrindo, né, a participação do que ele faz, ele vai fazendo com que nós conheçamos, né, de outra forma. Por que ele ia nos dizer se ele não nos quisesse também participantes desta santidade divina? Ele diz: talvez para dar uma simples notícia? Não. Quando eu faço conhecer é porque eu quero dar. Assim, quantos valores e efeitos conhece, tanto te dei. Ele diz: por isso, vê o grande bem que quero fazer não só a ti, Luísa Picarreta, mas também aos demais, a todos nós. Porque à medida que este conhecimento de viver no meu querer foi encaminhado, será mais amado, e o amor absolverá neles todo o bem que o conhecimento lhes deu a luz, né? Que iluminou, que trouxe luz para nós, conhecimento dessas verdades divinas. Ele diz: esperei tantos séculos para fazer conhecer meu querer obrante na criatura, e o seu obrante no meu, quase elevando-a ao meu mesmo nível, elevando a Luísa, né, a esse nível de conhecimento. Foi porque devia preparar, dispor as criaturas a passar dos conhecimentos menores aos maiores. Ele devia fazer como um mestre que devia ensinar as vogais, as consoantes, depois passar, né, a formar frases. Até agora não se sabia outra coisa de minha vontade que as vogais e as consoantes. Era necessário que passasse a fazer composições maiores, e isto me desenvolverá a vida de minha vontade. Ele diz que no querer supremo dele estão todos os atos internos que fez a humanidade dele como expectativa para sair como mensageiros para pôr-se a caminho. Estes atos humanos, né, que ele fez, que foram trocados em atos divinos, né, por tudo o que ele fez, ele divinizou cada ato enquanto ele estava vivendo aqui na Terra. Ele só não veio nos religar céu e terra, ele não era essa a função somente da redenção, ele veio também trazer o dom da divina vontade já, né, nesse
nessa época, quando isso aconteceu na redenção, para que pudesse ele divinizar todos os atos, para que agora nós possamos, ao conhecer, né, esse dom, podermos tomar posse e fazer os atos, né, na vontade divina, porque esses atos já foram divinizados por ele quando ele esteve aqui na humanidade dele. Ele diz que esses atos foram feitos para as criaturas e querem dar-se, fazer-se conhecer, e não dando se sente como aprisionados, e pedem, suplicam que o querer dele os faça conhecer para poder dar o bem que eles contêm. Ele diz: todos os meus atos humanos feitos na santidade do querer eterno, para dá-los à criatura, e conforme se elevem os atos humanos da criatura a atos divinos, e a adornarão com as mais variadas belezas, fazendo-a viver com a vida de minha vontade, dando-lhe o valor, os efeitos, os bens que o meu querer possui. Agora vem o tempo de que a criatura entre neste plano e faça também o seu no meu. Que maravilha te chamou pela primeira vez, Luísa. Além disso, é tão certo que te chamei por primeira que a nenhuma outra alma, porquanto querida por mim, lhe manifestei o modo de viver em meu querer, os efeitos dele, as maravilhas, os bens que recebe a criatura obrante em meu querer supremo, que busca em quantas vidas de santo queira, ou em livros de doutrina, em nenhum encontrará os prodígios de meu querer obrante na criatura e a criatura obrante no meu. No máximo encontrará a resignação, a união dos querer, mas o querer divino, obrante na criatura e ela no meu, em nenhum o encontrará. Isto significa que não havia chegado o tempo em que a minha bondade devia chamar a criatura a viver neste estado sublime. Mesmo o próprio modo como te faço rezar não se encontra em nenhum outro. Por isso se atenta, minha justiça o exige, meu amor delira. Por isso, minha sabedoria dispõe tudo para obter o intento. São os direitos, a glória da criação, o que queremos de ti. Ele não chamou só a Luísa para entrar neste plano. Ele também nos chama para fazer parte deste plano, ele no nosso e nós no dele. E ele manifestou o modo de viver no querer dele, os efeitos, as maravilhas, tudo no livro do céu, todos os bens que recebe a criatura obrante, aquela que faz os atos, né, que tem uma vida na divina vontade, esse querer supremo. Para encerrar, quero falar do contentamento de Jesus quando ele vê em uma criatura não só a imagem da sua humanidade, mas tudo o que a sua divindade operou nela. Porque ao criar o primeiro homem, dava início à criação do gênero humano, e depois que ele formou o corpo, com um alento onipotente, infundiu na alma um outro alento, infundiu a ele mesmo, no fundo do homem, para governá-lo, dominá-lo e guardá-lo, para que o homem formasse um reino para ele viver, e como rei ele deveria estender os seus confins. Mas ao se subtrair do querer divino, do reino de Deus, o seu reino acabou. Não só acabou, mas ele pisou nesse reino. E no lugar do rei, que é Deus, ele se pôs a reinar, idolatrando-se e formando o reino dos vícios, das misérias, das desgraças. Então a alegria de Deus morreu ao nascer e transformou-se em dor. E todo o mal não foi outra coisa senão a criatura se subtrair da vontade divina. Mas o amor de Deus não se deteve. Deus não quis ser um Deus isolado e por isso ele quis descer do céu tomando uma humanidade similar ao primeiro homem e encerrou nela toda a criação. E ele voltou a unir a vontade humana desta humanidade à vontade divina, para que esta vontade humana
abraçando toda a criação e todos os seus atos nessa vontade divina, levasse ao trono como triunfadora de todos os atos humanos trocados por ela em atos de vontade divina. E com isso a vontade humana tomava posse da vontade divina e a divina tomava posse da humana. Uma dominava sobre a outra, porque quando um ser forma uma só coisa com outro ser, se é dono um, forma um dono só. Então, tendo o homem rompido sua vontade com a minha, meu amor não ficou quieto. Elevou mais alto suas chamas e a qualquer custo quis produzir outro eu, e para isso escolher a minha humanidade, a qual, sacrificando-se em tudo a minha vontade, tomava posse de meu querer, fazendo-me cumprir nela a finalidade da criação do homem, porque eu tenho o costume de cumprir meus maiores empreendimentos com um só, e depois as difundo. Não foi um só homem que arruinou todos os meus desígnios, e só a minha humanidade devia refazer-se desta ruína, e a potência do meu querer, encerrando nela toda a criação, devia fazer-me restituir os amores, os beijos, as carícias que o primeiro homem tão feiosamente tinha rejeitado. O meu amor, tirando as vestes, poderia dizer de dor e de luto, revestiu-se de festa e, como triunfador, deu-se aos maiores excessos e loucuras de amor. Agora, unindo a tua vontade com a minha, quero encerrar em ti toda a criação, e fazendo-me tomar posse do meu querer, quero ver repetir em ti os meus atos, o meu amor, as minhas penas. Quero o meu refletor na terra, que ao olhá-lo veja a criação que criei no céu e que encerrou minha humanidade, dentro de ti como dentro de um espelho, e eu vendo-me nele, a reconheça em ti. Entre você e eu estaremos em reflexos contínuos. Eu a farei refletir em você e você em mim, eu do céu e você da terra. Então meu amor estará contente quando vir em uma criatura não só a imagem de minha humanidade, mas tudo que operou a minha divindade nela. Por isso seja atenta e siga o meu querer. Amém. Fiat.